Amigos, vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante e muito atual que encheu a imprensa e as redes sociais, que é a pretensão de parlamentares, sobretudo da Câmara, de aprovação de um projeto de emenda constitucional que ficou conhecido como PEC da blindagem. O que é? Uma PEC criando inúmeras restrições à abertura de procedimentos investigatórios contra parlamentares, as ações penais contra parlamentares sujeitas a uma prévia aprovação da Casa Congressual e a limitação das investigações é seríssima. Vou citar para vocês alguns exemplos de blindagens pretéritas. Antes da Constituição de 67, nós tínhamos uma blindagem quase igual a essa que se pretende fazer. Por exemplo, um dos casos mais rumorosos de crimes praticados por parlamentares ocorreu em 1963. Muitos de vocês, pela idade, não conhecem. Que foi quando o senador Arnon de Mello, pai do Fernando Collor de Mello, matou um outro senador, um suplente de senador, no último dia de exercício, em plena sala do Senado Federal. Ele era inimigo do senador Silvestre Pérez de Alagoas, puxou uma arma e atirou em direção ao Silvestre Pérez. Deu vários disparos. O primeiro errou, o segundo acertou o abdômen do senador do Acre, que viria a falecer horas depois. Como havia uma restrição a processar parlamentar, a não ser no fim do mandato, havia uma blindagem, como hoje se quer fazer, ele nunca foi processado. O processo abre-se, para, e ele é reeleito, viria a falecer e a impunidade se consagrou. Então, essa postura de boa parte dos congressistas é muito séria, sobretudo num momento em que as pessoas às vezes não fazem a conexão, onde há vários procedimentos investigatórios em relação a algo que é tenebroso, que são as chamadas PICs, as emendas PICs, emendas que vão para as bases de cada um, sem adequado controle da destinação de verba, em vários casos, com retornos para os bolsos dos proponentes. São coisas assim complicadas. Eu tive a oportunidade, aqui na minha atividade de registrador, no registro de pessoas jurídicas, que eu acumulo com o registro de imóveis, e ver um indivíduo preocupadíssimo em fazer a regularização de uma pessoa jurídica que já existia há muito tempo e estava desativada, e ele alegava que aquilo ele precisava, ele tinha comprado o CNPJ, eu já tinha acertado com o parlamentar X, eu não vou dizer o nome aqui, para ter uma emenda de 1,5 milhão, a emenda já estava pronta, mas a pessoa jurídica não estava ainda liberada, então ele precisava. Então, esse tipo de expediente terrível ficaria impune. Ficaria impune porque nós criaríamos um sistema onde as pessoas comuns podem ser processadas, serão julgadas e condenadas, e os parlamentares ficarão à margem disso. E com o risco, como disse, na medida em que o PCC vai contagiando, vai contaminando com seus tentáculos inúmeras atividades da área da nossa sociedade, como transporte, think techs, combustíveis e etc. Enfim, se enraizando, você vai ter um poder econômico para bancar eleições, porque todos sabemos que, infelizmente, num país feito esse nosso, sem recursos expressivos, as pessoas não se elegem. Uma campanha para deputado federal no estado feito Pernambuco não custa menos de 5 milhões de reais. Evidentemente que ninguém gasta 5 milhões de reais para, entre aspas, recuperar durante o mandato, porque a soma da remuneração não vai. Por outras razões, ou porque é muito dedicado, é uma pessoa altruísta, ou que tem interesses maiores ou menores escusos. Então, essas preocupações são todas coincidentes. A questão de blindar e ligado com a outra PEC, que é a PEC da modificação de foro, para que fiquem lá no foro da cidadezinha do interior e eles possam, aos pouquinhos, ir driblando a força da justiça, pelo tempo que leva para serem, ao final, condenados. Então, tudo isso é muito ruim. O parlamentar deve entender que ele é um cidadão, como outro qualquer, que ocupa um posto relevante para bem representar a sociedade e não para se beneficiar, para se locupletar, para enriquecer. Infelizmente, nesse contexto, nós podemos dizer que, com muita tristeza, essa legislatura está muito ruim. Possivelmente é a pior legislatura que nós já tivemos em toda a história da República. No pós-regime militar, não tenho dúvida. É isso aí. Um abraço para todos.